A moral é o pensamento livre sobre a vida. A moral é o esforço intelectual que fazemos sempre para escolher o melhor caminho e jogar no lixo outros caminhos que não nos interessam. E nesse momento, talvez, valeria a pena já propor uma pequena diferença entre moral e ética. Enquanto na moral você escolhe para onde você quer ir, se você faz ou não faz, se você beija ou não beija, se você demite ou não demite, se você contrata ou não contrata, enquanto na moral você livremente escolhe o que você vai fazer, a ética é um esforço que também fazemos para encontrar a melhor forma de conviver. Então, diríamos que a ética tem uma dimensão coletiva, uma dimensão universal. A moral, uma dimensão pessoal, uma dimensão própria de cada um de nós. Mas nos dois casos, a liberdade é condição fundamental. Não havendo liberdade, a moral é um assunto excluído do cardápio. Talvez um exemplo pudesse nos ajudar a entender isso melhor. Eu fui convidado para proferir uma palestra de ética na presidência da República, quando o presidente era o presidente Lula, no seu primeiro mandato, no Conselho de Ética da própria presidência. E dei um exemplo que produziu muita graça. Você volta da balada 5 horas da manhã, querendo comer alguma coisa doce. Às vezes alguma coisa doce é útil depois da balada. E aí você se depara com um supermercado aberto 24 horas. Lá em São Paulo tem um que se diz lugar de gente feliz. Não é por acaso tão pouca gente dentro. Você entra, não tem ninguém, e você olha para um tijolo de goiabada e você pensa que aquela goiabada cairia bem. Sobretudo com o pote de requeijão light que você tem na sua geladeira, aquilo ia dar uma mistura fantástica. Mas sabe como é balada? Você gastou mais do que tinha previsto. Então, na hora de pagar a goiabada, você percebe que não tem como. Nesse momento, passa pela sua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária. Você avalia o tamanho da goiabada, vê que cabe na sua mochilinha, e você, com você mesmo, eu vou repetir, você, com você mesmo, você pensa, levo ou não levo a goiabada na mão grande? Nesse momento você está no coração da moral. Porque como não tem ninguém te olhando, como não tem ninguém fiscalizando, como não tem ninguém fazendo o papel de regulador, como é você só que decide soberanamente o que fazer, você está no coração da moral. A sociedade deu esse mole para você e deixou você, na moral, escolher se leva ou não leva a goiabada. E você hesita, porque hesitar é comum quando somos livres para decidir. Mas aí, para sua sorte, você olha na parede e vê lá um adesivo amarelo. E lá diz, sorria. E agora, porque você está sendo filmado, você não leva a goiabada. Mas agora não é mais uma questão moral. Agora é medo. Agora é prudência. Agora é cagaço, como se diz. E nada disso tem a ver com a moral. Moral era antes do adesivo. Com o adesivo, a sua decisão nada tem a ver com a questão moral. Espero que tenha ficado claro. Mas talvez um exemplo possa ajudar. Mais um. Eu me lembro
passeando numa cidade da Suíça chamada Genebra, em volta de um lago, eu me deparei, eram umas 2 da manhã, com uma banquetinha com jornais. Jornais pagos, jornais que não eram gratuitos. E, claro, a primeira reação que eu tive foi procurar pelo jornaleiro. O jornaleiro que faria o papel de fiscalizador do pagamento pelo jornal. Depois de esperar um certo tempo no frio, eu percebi que não tinha jornaleiro. Eu percebi que pagar pelo jornal era uma escolha minha. Não só isso, havia uma outra banqueta com uma caixa com dinheiro, onde eu deixaria o dinheiro do jornal, faria o meu troco, etc. Então eu entendi tudo. Tudo depende de mim. Eu posso levar um jornal sem pagar. Na verdade, o que me ocorreu foi pegar todos os jornais. E o dinheiro. E as banquetas que podem ser úteis para alguma coisa. Mas aí eu pensei, você vai num lugar aonde a pessoa, aonde aquela sociedade, ela dignifica você a ponto de deixar que você escolha, que você delibere por ter certeza que você não vai prejudicar aqueles que são responsáveis pelo ganho com o jornal. Essa sociedade não merece que você faça isso. Então eu acabei pagando pelo jornal, fiz o meu troco, a banca não tinha o troco certo, acabou me devendo, mas eu fiz assim. Mas foi porque eu quis, foi na moral. Poderia ter sido diferente. Talvez você perceba nesse momento que quando você vive na sociedade, muito pouca coisa tenha a ver com moral. Se você anda pelas rodovias interurbanas, cada vez mais radares. O radar fiscaliza a velocidade. E já há quem queira colocar radares dentro da cidade universitária onde eu dou aula. E o argumento é que o radar moraliza o trânsito. Não é verdade. Não é verdade. Eu não estou dizendo que o radar não possa melhorar o trânsito, o que é outra coisa. Moralizar, não. Sabe por quê? Porque você só moraliza quando você dá ao outro a oportunidade para soberanamente escolher, decidir e deliberar a velocidade que vai imprimir ao seu veículo. Então, o papel civilizador da sociedade, o papel moralizador da sociedade é ensinar para os seus filhos por que é preciso maneirar na velocidade, para que possam eles moralmente decidir por andar em velocidades compatíveis. O radar, por outro lado, desmoraliza o trânsito. Porque tira o trânsito do campo da moral, da soberania, da livre escolha e coloca sob a égide da coação, da repressão e da autoridade. Recentemente fui convidado para dar parecer sobre algumas escolas que colocam câmeras dentro da sala de aula para filmar tudo o que acontece na sala de aula. E eu me posicionei completamente contra essa medida, ainda que ela tranquilize demais os pais e aparentemente melhore um pouco a disciplina dentro da sala de aula. Mas por acreditar no papel moralizador da escola. E qual é o papel moralizador da escola? É dar aos alunos condições de livre e soberanamente discernir sobre o melhor comportamento. E não fazê-los acreditar que só devem se comportar bem quando estão submetidos a uma repressão explícita do poder de polícia. Então espero que você tenha entendido que nós ainda temos uma chance de voltar a moralizar a nossa sociedade. É quando os radares se tornam desnecessários. É quando a polícia se torna desnecessária.
Porque as pessoas, na hora de decidir na moral e livremente sobre como devem agir, terão discernimento para fazê-lo no sentido da melhor ordem possível, da melhor convivência possível, da melhor harmonia entre as pretensões de cada um. Na falta disso, na falta desse discernimento, na falta de moral, aí é preciso segurar na porrada mesmo. Aí radar, cacetete, bomba de gás lacrimogênio, uma sociedade militarizada para quando a moral não dá conta, para quando a moral é fraca. A moral e a força são como dois lados de uma gangorra. Se uma está em cima, é porque o outro é desnecessário. Na falta de moral, nada melhor do que reprimir progressivamente. As empresas particulares, o mundo das empresas e suas recepções são cada vez mais parecidos com castelos medievais. Antigamente, nos castelos, você tinha uma espécie de cinturão de água em volta do castelo, cheio de jacarés. E aí, identificava-se o visitante e descia-se a ponte. Hoje você entra numa empresa, você não tem jacarés, mas você tem câmaras fiscalizadoras. Não basta o teu documento, é preciso te fotografar também. É preciso que você diga o seu nome e o seu RG para ver se você decorou bem. E você receberá um crachá que só dará acesso ao andar que você tem que ir. Se você errar de andar, você fica preso. Por quê? Porque o princípio é o da desconfiança. Claro, na falta de moral, nada melhor do que regulamentar passo a passo. E você entra no elevador, sorria, você está sendo filmado. Você sai no corredor, sorria, você está sendo filmado. E se você não for exatamente direto aonde você tem que ir, é claro, você será imediatamente identificado como uma pessoa desviante. Esse tipo de repressão, próprio aos prédios inteligentes da civilização pós-moderna, fazem parte de uma arquitetura desmoralizada, onde a desconfiança é máxima, onde não se dá nenhum crédito à soberania e à liberdade de cada um decidir sobre seus caminhos, sobre a veracidade das coisas que afirma através do seu discurso. Muito bem? Eu acho que toda essa reflexão nos permite lembrar da base filosófica que nos dá sustentação. E essa base filosófica é Platão. Platão nos propõe uma alegoria, uma lenda, uma história fantástica para explicar isso. Ela está num diálogo intitulado A República. Você sabe, Platão é um camarada que viveu em torno de 4 séculos antes de Cristo e foi certamente o mais influente pensador de toda a história. O próprio Cristo era um discípulo de Platão. Então, você percebe que a leitura de Platão é sempre recomendável. E lá, num momento da República, Platão conta a história de um pastor chamado Giges. E esse pastor era muito legal, gente fina, um bom pai de família, alguém que a cidade inteira aplaude. Um cara legal, um cara bacana. Mas aí Giges encontrou um anel. E ele percebeu que de posse desse anel ele se tornava invisível. E quando Giges percebeu que ele se tornava invisível com o anel, ele cometeu as piores atrocidades. Isso permite a Platão explicar a sua lição. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível. Porque a moral nada tem a ver com o olhar do outro, e, portanto, a visibilidade não muda nada. Eu não faço porque eu não faço. Se não tem ninguém olhando, não faz diferença. E aqui eu convidaria todos a uma reflexão conjunta. Afinal de contas, todos nós já conjecturamos sobre a própria invisibilidade.
Eu desde criança. E desde vamos dizer, da pré-adolescência, eu imaginava que invisível eu invadiria o banheiro feminino. Eu posso lhes garantir que este sonho não acabou. Eu sou professor há quase 30 anos na universidade e há quase 30 anos as minhas alunas se renovam ano a ano. E eu as contemplo. Eu contemplo os seus glúteos e eu gostaria muito de apalpá-los. Nunca os apalpei. Mas se eu fosse invisível, nossa, você não tem ideia do estrago que eu faria. Eu nem esperaria que chegassem até mim, eu já iria de encontro. Não passaria nada sem a devida carícia. O que ensina Platão, apalpar glúteos, para mim, não é uma questão moral. Se eu não apalpo, é medo, é prudência, é cagaço. Por outro lado, não sou tão ruim assim. Glúteos é o meu fraco. Mas se você deixar cair a sua carteira, por exemplo, eu devolverei. E se fosse invisível, eu devolveria. Não faz diferença. Porque se eu devolvo a tua carteira, não é porque tem alguém olhando. Devolvo a sua carteira porque ela é sua. Eu não fico com o seu dinheiro. Nem visível, nem invisível. Nossa, tem ideia do que é dizer isso no Senado Federal? Eu vou repetir. Eu não fico com o seu dinheiro. Nem visível, nem invisível. Por quê? Porque é um problema meu. Ou, se você preferir, é um problema moral. Não adianta fiscalizar. Não muda nada. Acho que você entendeu. Para glúteos, não conte comigo. Mas para a carteira, fique tranquilo. Eu acho que cada um de nós aqui entendeu muito bem o que eu quis dizer.